Chegamos aos 10 anos e lembrar de quando eu saí de Belém. A cidade estava fazendo 400 anos. Alguns meses eu estava aguardando uma visão que Deus me deu em julho de 2015, quando eu vim aqui para participar do Impacto Sertão Livre, no sertão do Piauí, e passei por aqui, por Parnaíba, e depois desci para o sertão. E nessa passagem o Senhor me deu uma visão que eu viria para cá, sem acreditar, para que não fosse algo de mim mesmo. Eu pedi ao Senhor 3 sinais que Ele confirmasse a minha vinda para cá. E eu disse que isso deveria acontecer antes de entardecer. E o Senhor me deu naquela tarde os 3 sinais. E eu fiquei muito impactado, eu compartilhei com a minha família que eu viria morar aqui na cidade de Parnaíba para fazer uma obra. Pastor André, em 2016, fala para nós, eu e a mãe dele, sobre essa missão que Deus tinha chamado para fazer a sua obra aqui no Piauí. E nós ficamos assim surpresos com essa notícia lá na nossa casa em Belém do Pará. Mas Deus chamou ele, fizemos as despedidas e ele veio aqui dar início a esse trabalho. E na visão que o Senhor me deu, ele mostrava eu construindo uma grande igreja. Então eu acredito que todo esse contexto foi mais do que físico, mas espiritual. E com o passar dos meses, de julho de 2015 a janeiro de 2016, eu fiquei numa grande expectativa. Em outubro de 2015 ainda, eu voltei aqui para fazer um concurso, esperando ser aprovado. Não fui aprovado, porém, foi uma oportunidade que eu tive de vir aqui e confirmar que estaria vindo no mês de janeiro. Estou desde o começo, antes mesmo até de ele iniciar a obra. Ele veio visitar a cidade, foi convidado para pregar e eu acompanhei muito bem. Participei dos trabalhos, das mensagens que ele pregava. Inclusive o Espírito Santo falou muito no meu coração a respeito da vida dele, da pessoa dele, do ministério. Antes mesmo dele vir ser pastor, o Senhor me falou que nesse dia que ele ia muito longe. Nunca me esqueço disso. Eu dizia que vinha no mês de janeiro, mas não tinha nada que eu pudesse dizer assim, tenho uma estrutura, eu tenho um suporte. Eu dizia debaixo da visão que Deus me deu. E quando foi janeiro de 2016, faltando apenas uma semana para a data que eu tinha guardado no meu coração para vir, eu compartilhei isso com o pastor Samuel Câmara e mandei um e-mail para ele na noite de um sábado, já quase 7 da noite, e ele me respondeu mais ou menos umas 10h30, 11 horas. Pedia que eu fosse na EBD no domingo pela manhã para conversar com ele. E foi quando aconteceu a reunião. E ali nós nos reunimos e eu compartilhei com o pastor a visão que Deus me deu, o direcionamento de vir para o Piauí. E queria estar ligado à Igreja de Belém como missionário e manter esse contato, esse suporte missionário. E eu queria apenas a bênção do pastor para vir. O pastor abençoou e começou uma sequência de despedida no culto de domingo à noite, do mesmo dia. Isso é em janeiro de 2016 já. E foi uma semana corrida de despedida de amigos, familiares, dos cultos que eu participava no Tempo Central, na quarta-feira e na quinta-feira no Centro de Convenções. Nós tínhamos ali, participávamos com um pastor auxiliar. Quando foi já no domingo, participei de despedidas com amigos e já na segunda-feira, quando o culto ainda era na segunda-feira, aconteceu a Assembleia Geral e nós fizemos essa despedida já no culto geral, que é muito marcante, inclusive está no quadro na sala da casa dos meus pais. E então eu vim na terça-feira, dia 19 de janeiro de 2016, com o propósito de chegar aqui dia 20. Mas por que dia 20 de janeiro? Porque dia 20 de janeiro é a data que foi fundada a Assembleia de Deus em Parnaíba. Quando o missionário João Arlindo, em 1939, ele inicia os trabalhos enviado pelo pastor Neres Nelson, precisamente de Belém do Pará. O terceiro pastor da Assembleia de Deus enviou o missionário João Arlindo para fazer o trabalho missionário aqui no litoral do Piauí, precisamente também na cidade de Parnaíba. E isso está documentado, isso é histórico, e eu queria chegar nesta data, dia 20 de janeiro de 2016. Então, ao passar de mais de 70 anos, o Senhor ele renova uma nova obra, uma nova visão, um novo direcionamento para a cidade de Parnaíba. Quando nós chegamos no nosso primeiro culto, na rua São Leopoldo, 2230, no bairro Freigino, na casa do irmão José Barros, o meu avô. Reunidos daí com mais ou menos 10 pessoas, nós fizemos o primeiro culto, primeira reunião, onde alguns da minha família aderiram em me acompanhar.
outros continuam nas suas congregações, na sua igreja. E os que me acompanharam nos ajudaram a dar início ao trabalho. E nesse primeiro mês nós fomos fazer o trabalho de célula. No primeiro mês de janeiro a fevereiro, começamos o trabalho de células e fomos ganhando almas. No primeiro mês eu ganhei 30 almas, mas na realidade aqui do Piauí não é somente ganhar as almas, mas discipulá-las e trazê-las para a igreja. E esse foi o meu maior desafio nesses 10 anos, ganhar almas e trazer essas pessoas. Mas nós perseveramos. E eu quero destacar também aqui da minha despedida de Belém, que eu saí debaixo ali de muita chuva, sozinho, com algumas caixas e mala. Eu lembro que eu havia ganhado um tripé de caixa e um microfone sem fio com pouca qualidade. E com meus livros, minha roupa, meus documentos. E eu vim para a cidade de Parnaíba. E quando eu entendi que eu estava deixando a minha casa, a minha família, eu chorei bastante lembrando ali dos meus pais, de tudo que eu estava deixando, meus amigos, e vim para esta cidade. Aqui também estava no inverno, eu lembro muito bem da tarde que eu cheguei, de uma quarta-feira, dia 20, e eu lembro ser recebido pelo evangelista Tiago, que ainda era mais novo, um jovem. Eu fazia parte de uma outra igreja e logo também eu tive que deixar para ajudá-lo, inclusive, pessoas dessa tal igreja que eu fazia parte. E em um certo momento ela chegou para mim e disse assim: olha, Tiago, o teu primo está aí, a obra está crescendo e eu vejo a necessidade de você estar indo ajudá-lo. Então eu vi que tudo foi assim, Deus preparando o caminho. Então logo eu cheguei, sendo que antes eu já ajudava, só que de forma indireta, não diretamente. E logo eu cheguei para ajudá-lo de forma direta. Então de lá para cá eu tenho vivido assim, coisas bênçãos que a gente não sabe nem como contar, também na parte espiritual. Eu aprendi muita coisa também, Deus foi moldando muita coisa. A minha tia Alexandrina, as minhas demais tias, a irmã Dejanete Barros, a irmã Albaniza, a irmã Adriana, o irmão João Batista. Eu lembro da irmã Alexandrina preparando o meu quarto para eu me acomodar ali, e o início foi muito dolorido, foi bem difícil. O começo da vinda do pastor André foi uma surpresa pra gente, assim, porque eu achei, assim, uma coragem, ele vir abrir uma obra aqui, fazer a obra de Deus aqui. Para quem já conhecia aqui a cidade, o clima da cidade, a gente achava, assim, muita coragem da parte dele. Quando ele chegou, foi tipo assim uma surpresa para nós, porque no começo a gente achava que chegou praticamente sem nada, só com a fé, Ele veio só com a fé, deu continuidade. Nós fomos iniciar o trabalho e eu tinha poucas coisas. O quarto do que elas podiam me servir era apenas o espaço, e eu usei das caixas como o meu guarda-roupa, e a minha cama era um colchão inflável que eu havia trazido. E eu sempre conto para alguns que tinha um pequeno furo, que à noite eu enchia e de manhã eu amanhecia ele seco no chão. Mas eu estava feliz, eu estava muito grato a Deus, porque eu estava no lugar da vontade dele, cumprindo a missão, e era apenas o começo. E então nós fomos desenvolver, como eu estava falando, fizemos as células. Foi um começo muito pesado, porque nós sabemos que começo de obra do zero é pesado. Quem é obreiro sabe. E ele teve o apoio aqui da nossa família, nós, tia, meu pai e a outra minha irmã, só nós, A gente participou de todos os trabalhos. Chovesse ou fizesse sol, nós tínhamos que estar lá, E demos o maior apoio, ainda estamos dando, à medida que nós podemos. E a gente só tem visto o Senhor operar e o trabalho crescer, da glória de Deus. O pastor tem feito tudo o que ele tem proposto no coração e de fazer, é feito, e nós vemos o Senhor operar. Se a gente ia ali para a Avenida Pinheiro Machado, só eu, minha irmã e a outra irmã, só éramos 3. Mas todo dia de manhã, a escola dominical, a gente não perdia. E aquela missão, só nós 3, muita dificuldade às vezes. Eu digo muita dificuldade porque eu já dependia dela, para ir. E assim a gente foi prosseguindo, bem trabalhoso, mas graças a Deus nós chegamos aqui. Eu na cadeira de roda, empurrando, ela me empurrando e levando caixa de som para
os trabalhos nas casas. E nós entendemos que era necessário abrir a primeira igreja. Fomos procurar um espaço, encontramos na avenida, naquela época um valor considerável, e não tinha como a gente pagar esse valor. Nós tínhamos apenas 7 pessoas para começar a obra. E então Deus usou um jovem que até hoje ele não faz parte do nosso ministério, mas eu quero agradecer a vida do jovem Plínio, um amigo, foi o primeiro parceiro desta obra, que nos ajudou a pagar o primeiro aluguel, R$800. Isso está no livro Caixa da igreja e está registrado esta oferta e este pagamento. E eu louvo a Deus porque nós entramos ali, um espaço para 40 pessoas sentadas, e fomos iniciar o trabalho. E as pessoas começaram a chegar e participar ali dos cultos. Do primeiro ano nós tínhamos 30 pessoas, foi o que nós alcançamos. E dali nós tivemos o primeiro batismo, que nós levamos a irmã na praia de Luiz Correia e fizemos ali o primeiro batismo na nossa irmã. E também ganhamos muitas almas que já partiram para a eternidade, já estão na glória, né? Pessoas que nós ganhamos no hospital, pessoas que nós ganhamos no leito. Dentre elas, também que nós ganhamos, é o irmão Francisco, que está entre nós. Nós ganhamos ele na sua casa. Quando nós fomos fazer uma oração, ele foi curado e logo depois ele passou a frequentar a igreja e ele também foi batizado nas águas e está entre nós, né? Um servo de Deus, com muitas experiências com Deus, crescendo na graça do Senhor. Muitas coisas o Senhor realizou. Com 1 ano e 5 meses, eu precisava de mais obreiros e os meus pais sempre tinham desejo de vir ao Nordeste. E foi o momento que Deus abençoou e os meus pais conseguiram vir. Nós conseguimos a oferta para pagar o transporte do caminhão, da mudança, e eles vieram deixar a sua casa e vieram para Parnaíba. E Deus falou profundamente no nosso coração, hoje e da minha esposa, que devíamos chegar aqui. E ao chegar aqui, ao receber esses chamados, decidimos que Deus estava chamando para a obra de Deus. Eu, como missionário aqui em Parnaíba, Ayrton de Moraes, cheguei e comecei junto com o pastor André a fazer esse trabalho. E aqui eles passaram a ser um braço muito forte na obra. Eu ainda era solteiro e eles cuidavam mais dessa parte dos casais, das famílias, e eles me ajudavam a desenvolver a obra. Passamos muitas situações difíceis. Eu lembro de uma vez que nós precisávamos nos desdobrar para fazer o trabalho no Planalto, foi logo no início do trabalho no Planalto, em 2017, e nós não tínhamos o transporte. Eu lembro muito bem dos meus pais me dando esse apoio, e eu ia com meu pai de bicicleta na garupa para fazer visitas, para fazer o culto ali onde hoje é a igreja do Planalto. E os irmãos nos recebiam, nosso sapato empoeirado, ali nos serviam água e a gente ia fazer visitas e pregar a palavra de Deus. Mas a gente já chegava no culto bem cansado, depois do culto tinha que voltar de bicicleta. Nesse tempo a bicicleta do meu pai não tinha motor e era bem mais difícil, né? O esforço contra o vento, a gente está aqui no litoral. E diante de tudo isso, eu cheguei em casa nessa noite e eu lembro de ter sentado na cama e chorei. E meus pais perguntaram o que eu estava sentindo e eu disse que estava sentindo um fardo muito grande. E a gente precisava de um transporte, que não dava para a gente seguir na missão sem um transporte. Foi quando era mais ou menos julho de 2017 e estava se aproximando o Congresso de Missões em agosto do mesmo ano. E eu comentei com o pastor Samuel e prontamente o pastor Samuel nos atendeu para cooperar com a entrada, o pagamento de um carro, mais ou menos no valor de 10 mil era o valor que eu precisava. Fui ao Congresso de Missões e eu lembro que nesse congresso tinha outros missionários recebendo ajuda e as pessoas vinham na frente fazer a sua oferta. E eu era o mais moço ali, solteiro dos demais. O único solteiro e mais moço. E as pessoas vinham trazendo a oferta e elas deixavam ali nos pés dos missionários. E eu olhei e o maior monte de oferta era o que estava nos meus pés. E eu acredito que as pessoas foram tocadas para ofertar para o Piauí, para as missões, ouviram os testemunhos, né, relacionados ao que a gente estava passando e vieram trazendo. Mas o valor já estava definido, era a entrada do pagamento de um carro para a gente fazer a obra de Deus. E eu lembro que veio um jovem senhor, acredito que empresário, e ele veio trazendo um relógio de marca muito valioso. E ele me deu na minha mão, ele não deixou ali junto com as ofertas. Ele deixou na minha mão e disse: isso aqui é para você. E eu guardei aquele relógio e quando eu voltei para Parnaíba, eu passei por Fortaleza, fui de avião para Fortaleza para procurar um carro. E quando eu cheguei em Fortaleza, eu entendi que a Kombi era nessa faixa de mais ou menos aí 10 mil, 12 mil.
Então eu pensei assim, eu não vou comprar um carro, eu vou comprar logo uma Kombi, né, que proporcionalmente é maior, né, do que um carro básico. E aí eu não vou ter a parcela que eu planejei, até porque nós não tínhamos a condição, tudo era pela fé, né, que nós pagaremos a parcela. E com uma semana de pesquisa, nós encontramos a Kombi. Nós passamos 4 anos com ela, conseguimos ela no valor de 9.500. E o testemunho é tão grande porque dos 10 sobrou 500. E esses 500 eu usei para colocar gasolina, trouxe ela de Fortaleza para Parnaíba. Quando nós chegamos, tinha que fazer a transferência do documento para usar aqui. Foi o momento que eu vendi o relógio e na loja ele novo era 800, passei ele por 500 e foi o valor que nós precisávamos para pagar a documentação de transferência. Nesses 10 anos nós sempre vivemos dentro do limite do que nós sempre precisamos. E Deus proveu tudo o que nós precisávamos. E começamos a usar a Kombi na obra, a fazer visitas. Eu lembro das visitas com os irmãos nas casas. Colocávamos cadeira, som para fazer culto nos povoados. Usamos bastante, né, para todas as necessidades. E foi muito proveitosa. Passamos 4 anos, rodamos mais de 60 mil quilômetros ou mais. E com 4 anos ela começou a apresentar trocas de peça e logo nós passamos. Interessante que nós vendemos a Kombi no mesmo preço que nós compramos. Então esse dinheiro foi revertido em toda a obra e avançamos. Sempre Deus proveu na nossa vida, a gente sempre viveu milagres, provisão. Meu pai, como secretário, ele é testemunha de que nos momentos mais difíceis que nós passamos, e ele me passava todas as demandas da obra, eu dizia a ele, Deus proverá. E eu quero declarar que o Senhor, Ele é o Deus desta obra. Ele é aquele que sempre moveu corações, sempre fez milagres, sinais de maravilhas, que somente nós, a minha família, sabe o quanto Deus Ele fez no momento que nós mais precisávamos. Durante todo esse período, nós tivemos também nossos eventos. Nós nunca deixamos de fazer. Desde o primeiro ano, em 2016, as EBFs, cada ano teve o trabalho com as crianças, tivemos também Dia das Crianças. A Igreja Assembleia de Deus, ela entrou na minha vida no momento que a gente estava passando por alguns problemas ministeriais, né? Em que a gente estava sem lugar onde congregar. Nessa época eu estava grávida, né, da minha filha caçula, a Esther, foi no ano de 2017. E a igreja ela veio com um impacto na minha vida, né, na vida da minha família. Junto com isso veio a missão com criança, a missão com mulheres, que foram divisor de águas na minha vida, né, na vida dos meus filhos, do meu marido. Eu fui muito abençoada de uma forma maravilhosa, né? E a igreja ela vem fazendo com que nós crescemos cada dia mais, tanto como família, como membros. A igreja tem 10 anos, vou fazer 9 anos que congrego aqui, então era uma igreja que estava iniciando. Então, como eu já tinha um pouco mais de experiência, eu já fui nos primeiros 5 anos, eu fui líder de missão com mulheres, né? Mas desde quando a igreja está aqui, eu sempre ajudei na missão com crianças, e hoje eu sou uma das líderes da missão com crianças, né? Glória a Deus! E as crianças, elas têm me ensinado muitas coisas, eu aprendi muito com elas aqui dentro da salinha. É o local onde a gente se junta para orar, para conversar sobre tudo, né? Não só sobre a vida ministerial, mas a familiar também. A paz do Senhor, meu nome é Eliane Paz, faço parte do Ministério Infantil. A minha história de vida e da obra do Senhor aqui em Parnaíba, através do missionário pastor André, na época que eu conheci, iniciou entre 2016, 17 e 18 oficialmente, quando passava em frente à igreja que estava recém-aberta, o ponto de pregação, e eu ia passando com a minha mãe, e o pastor André estava pregando a palavra e estava falando sobre missão, sobre chamado, sobre ministérios, inclusive o Ministério Infantil. E o Senhor me tocou através daquela palavra e eu parei na frente da igreja. Era uma igreja pequenininha, tinha poucos membros. O pastor estava pregando, a irmã Dejanete, tia dele, estava na frente, recepcionando todo mundo. Eu falei, mãe,
aquela igreja é nova, tem algo diferente ali. Nós estávamos do outro lado da calçada. E aí ela disse, não, vamos por um compromisso que a gente ia. Eu falei, não, eu tenho que terminar de ouvir a palavra. Foi bem, sabe, Deus falando que era para voltar para fazer a obra. Então, logo após, outros dias eu passei novamente e estava fechado. Eu achava que tinha fechado mesmo, né? Então eu não sabia. E quando foi 2017, 2018, o pastor Samuel Câmara veio visitar Parnaíba com a caravana e uma das membros aqui da igreja estava fazendo evangelismo, entregando folhetos, convidando, né, para vir para o culto, evangelizando, e ela era da Missão com Crianças, a irmã Francisca, a Cristina, né, tia Cristina na época, e eu vim. Quando eu cheguei aqui, eu jamais imaginei que seria o pastor André que iria me recepcionar. Então eu fiquei muito emocionada, fiquei muito feliz, porque eu achava que tinha fechado a igreja, eu não sabia que era a Assembleia de Deus. Então eu entrei, fui muito bem recepcionada, a caravana veio, conheci o pastor Samuel Câmara, e os irmãos recepcionaram muito bem, houve muito louvor e atividade com as crianças. E eu fiquei muito feliz, falei, mãe, vamos ficar naquela igreja? Vamos voltar a fazer a obra do Senhor? Quem tem chamado, como diz o louvor do Chagas Sobrinho, quem tem chamado não pode morrer. Então, eu vim, tive a oportunidade de participar da primeira entrega da primeira casa no Planalto, junto com os irmãos, a reforma da casa, e eu fiquei muito feliz. Estava chovendo nesse dia, foram entregues brinquedos, roupas, calçados, cestas básicas. Eu disse, meu Deus, é aqui que eu quero ficar. E eu tinha feito um voto com o Senhor e eu tinha pedido também a Ele para me dar uma orientação, que eu queria ficar na igreja certa. E para ter a orientação certa para chegar no céu, que é o nosso propósito, que nem um dos nossos temas, né? Meu alvo é o céu. Eu estou caracterizada porque não há ministério infantil sem material, não há ministério infantil sem caracterização. A palavra do Senhor, ela é linda, ela é rica, as crianças são alegres, são felizes. E isso é o que nos motiva a cada dia. Agradecer a Deus pela vida do pastor André, de todos os irmãos que passaram esses 10 anos, eu estou com 8 anos praticamente aqui na igreja. Agradeço a Deus pela vida da tia Priscila, que é minha companheira de luta, de oração, de jejum. Muitas crianças passaram por nossas vidas, muitas famílias, né? O cuidado, o chamado, ele é um pouco árduo, mas Deus sabe a quem chama. E ai de nós se não aceitar o chamado. O preço é alto, o Senhor nos quer na obra, independente do que aconteça, pregue a palavra ou busque a palavra do Senhor, tudo que tem aqui é verdade. Ensine o caminho, seu filho o caminho que ele deve andar, traga as crianças para a obra, ensine as crianças na sua casa, lê a palavra. Chegou da escola, ensinou as atividades seculares, mas aqui, ó, nós temos o material e cada uma das contações de histórias que tem aqui, nós nos caracterizamos. As crianças louvam ao Senhor com o teatro, tem os dedoches. O pastor André, ele nos dá todo o suporte, né, para liberdade, para a gente louvar com as crianças, para fazer a coreografia, e nos orienta. Tem muita oração, a gente ensina as crianças aqui louvor, ensina a oração, a palavra do Senhor, para que elas coloquem lá fora o que elas aprendem aqui, e não o contrário. Então, eu agradeço muito a Deus, o fôlego de vida, porque eu fui restaurada aqui nesse lugar, através do Missão com Crianças, e agradeço muito ao Senhor e que eu permaneça aqui até o Senhor me chamar, em nome de Jesus. Desde o primeiro ano, em 2016, fizemos o primeiro congresso de jovens, o primeiro congresso de mulheres. O congresso de homens já veio acontecer já a partir de 2020, mas todos os eventos possíveis, como a festa da igreja, cada ano, cada janeiro, a gente sempre comemorou com algum movimento especial. Nós vemos o resultado positivo, né, dentro da obra, dentro da cidade, na parte social, nas visitas, em tudo a gente tem visto. Fizemos visita a muitas pessoas, evangelizamos, ganhamos almas e o Senhor só preparou e levou, porque eu creio que era o momento daquelas pessoas de ouvir a palavra do Senhor levar. Muitos foram, né? O Senhor já levou, mas com a vida salva, através do evangelismo, né? Da mensagem levada. Depois o pastor André chegou aqui
Desde 2018 eu faço parte desta obra, desse ministério, a qual é liderado pelo pastor André. Durante esse período que eu estou cooperando juntamente com a minha família nesta obra. Hoje eu estou servindo como evangelista, aqui na igreja local, e também sou líder de uma célula que funciona na casa de um irmão, Célula dos Homens, a qual nós temos alcançado pessoas que tinham dificuldade até mesmo de se comunicar, de ir à igreja. E por intermédio dessa célula, muitos irmãos têm melhorado a sua participação, E eu acredito que é uma bênção e muitas vidas ainda serão alcançadas por intermédio desta obra. Nós somos agraciados por Deus por ter esse espaço aqui abençoado, essa árvore aqui linda e maravilhosa, que nos acolhe aqui todos os sábados, E a gente se sente muito feliz. Aqui é o encontro dos irmãos, onde fazem o culto. Começou por células, Depois foi culto por mês, e agora estamos aí toda semana, os sábados, é o culto aqui na rancharia. E começou assim, no final de 2018, nós tivemos a nossa irmã Luciana, ela começou a andar por aqui, e aí ela trouxe o pastor André para cá, Onde tudo deu início. E a partir daí teve a minha sogra, que é a Dona Maria, ela aceitou Jesus, Ela foi batizada, o irmão também já era, o irmão Sebastião já era batizado, e nós continuamos, Começamos a participar, desse trabalho tão abençoado. E todos nós aqui, a gente se reúne aos sábados para poder ouvir a palavra e falar também, do amor de Deus por cada um de nós. Aqui nós somos ricos em palavra de Deus. Por quê? Porque é pregado o evangelho e é passagem, Onde todo mundo vê, só não fica aquele que não quer, mas nós temos assim aquela felicidade, de abraçar todo mundo, de receber todo mundo. E isso é muito bom, porque a gente se sente feliz, Após o culto, nós temos o lanche, e as pessoas, elas ficam assim, maravilhadas com tudo isso. E nós acreditamos que esse trabalho vai avante, vai à frente. Esta é a nossa intenção, e Deus está no controle. Em 2023, que eu conheci a expedição missionária, o irmão André e outros irmãos. Tive e estou tendo uma experiência muito grande nesse período. Tenho 4 filhos, a Maria Eduarda, Giovanni Filho, a Flávia, e tenho minha esposa, a Fernanda. Os meus 4 filhos, eles cantam, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, do Lobo. Já fez 8 anos que eu estou aqui com a minha esposa missionária, fazendo o trabalho do Senhor. Isso nos deixa muito alegre, sabendo que estamos cumprindo o nosso chamado, o nosso dever, com a obra de Deus. E o que eu tenho a dizer é que nós temos feito um trabalho para louvar o nome do Senhor. Não nós pessoalmente, mas honrar o Senhor, bendizer o nome dele. Porque só ele é digno, de toda a honra, toda a glória, todo louvor. Fazemos missão com crianças, fizemos missão com mulheres, fazemos missão com visitação, com missão contra a fome. Estamos aqui fazendo a obra de Deus no que vier à nossa mão, abençoando as pessoas, levando a palavra do Senhor e alimentando espiritualmente, que isso é o principal. É muito gratificante receber de Deus esse chamado e fazer a sua obra. Nós estamos aqui nessa luta, até que o Senhor venha, E nós sabemos que Ele nos dará vitória até o fim.
nós vimos a mão de Deus dando vitória, dando graça, dando estratégia, até mesmo para esta festa de 10 anos. Deus, Ele deu toda a programação e eu quero louvar a Deus por cada testemunho, cada vida. São mais de 30 pessoas que já foram para a glória, que já estão com Jesus. Outras se mudaram de cidade e nós estamos aqui. E os que permanecem, continuamos avançando, vendo a obra do Senhor. Desde quando eu tinha 5 meses na história da igreja, eu sempre vim para a igreja. E a casa do Senhor é como uma casa para mim. A casa do Senhor ela é um templo de adoração que a gente adora, a gente canta desde os 5 meses de nascida. Eu vim para a igreja e isso a gente adora, a gente canta. E se eu amo estar na presença do Senhor, eu canto, eu adoro a Deus. Eu ia passando uma tarde aqui assim, era mais cedo que essas horas. Aí essa dia também que bate o violão, essas mães. Aí eu fiquei nessa igreja aí, antes de chegar aqui, bem aqui. Aí que a igreja era ali. Aí eu disse pra ela que eu queria ficar na igreja, que eu morava longe, pra mim pra lá era muito longe. Ela foi e disse, pode ficar aqui com nós. Ainda hoje eu tô. E eu canto cada louvor, E eu agradeço a Deus que Deus me chamou. Eu sofri, irmão, por estar no mundo, no lambeiro. Deus me chamou. Eu estou viva, agradeço ao meu Deus. Deus me defendeu de acidente, Deus me defendeu de doença. Eu sou reinternado nos hospitais, ganhar o mundo como se é uma folha seca. Depois que Deus me chamou, eu te recebi só a bênção de Deus. Da idade que eu rodei direto, era nervoso, não tenho medo de nada. Grande é Deus que está pertinho de nós. O ministério começou quando eu era bem pequenininha, com meus 4 ou 2 anos. Eu já sou adolescente agora, tenho 11 anos e participo do Ministério de Jovens e Adolescentes. Hoje eu participo na mídia, tiro fotos e evangelizo os irmãos pela internet. E eu agradeço aos irmãos por ter me ajudado em dias difíceis, em ter me abraçado em momentos ruins. E eu agradeço muito pelo pastor André e a sua família. E é um prazer enorme fazer parte desse ministério, né? Que para nós temos 8 anos neste ministério. Começamos no início com a Bianca bebezinha e nós fomos abençoados por Deus, por este ministério através do pastor André. O Senhor nos abençoou com a construção da nossa casa, né? O Senhor nos abençoou num momento muito difícil, a qual nós não estávamos tendo as condições financeiras no momento. E o Senhor nos abençoou através dele. E hoje nós temos o nosso lar, nossa casinha, e fazemos parte desse ministério, dessa caminhada junto com ele há 8 anos. E é uma bênção. Que eu estava impossibilitado financeiramente de terminar a minha casa. E aí nós fomos alcançados por intermédio, primeiramente, por Deus e segundo, pela a missão, por esse ministério. Porque se não fosse por intermédio desta obra, de nós conhecermos o pastor André e a sua família e esse ministério, certamente nós não teríamos sido alcançados por essa bênção. E nós, então, recebemos, a nossa casa foi concluída e hoje nós temos a nossa casa, né? Minhas filhas hoje também fazem parte do Ministério Infantil, missão com jovem, né, que é a outra minha filha. E eu sou diaconisa também da igreja. Nós trabalhamos com muita alegria ao lado dele. E estamos felizes por este ministério e que vem há muitos anos até a volta do Senhor Jesus. Desde pequenininha, a mamãe e meu pai me ensinaram a ficar só no caminho de Jesus. Então eu aprendi e tô na igreja. Eu tô em missão com crianças, faço congresso de criança também com a mamãe. E eu agradeço muito ao Senhor pela minha vida e a vida pelos meus pais. Eu agradeço todos vocês que oraram por mim e por minha família, cada coisa que fez mal pra gente. Eu agradeço muito, muito mesmo.
Deus também tocou no meu coração. Foi um dia que eu estava orando por Jesus de noite. Aí Deus tocou na minha vida. E depois eu falei para mamãe. Bem lá no início a gente era bastante carente mesmo, assim, de alguém que estivesse à frente da obra de Deus, né? E aí a gente não tinha um líder, um pastor. E foi quando a igreja veio para Parnaíba, na direção do pastor André. E eu conheci os irmãos, conheci o pastor André e a igreja Assembleia de Deus através de um amigo, né, que também faz parte da família do pastor André. E ele me apresentou à igreja, eu fui conhecer e graças a Deus, desde então a gente caminha aí nessa obra, nesse mesmo propósito. Mas antes, eu creio assim, que tudo é resposta de oração, né? A gente já vivia aqui nesse bairro Planalto, e a gente sempre orava ao Senhor, né, para que um dia a gente pudesse congregar numa igreja séria, tivesse compromisso com Deus, né, com as pessoas, né, e o Senhor, Ele ouviu a minha oração, a nossa oração, a oração das irmãs, que antes a gente se reunia para fazer esse momento, né, de clamor e pedir ao Senhor. Então a gente começou aqui com o pastor, né, nessa obra em 2017, no final de 2017, entrando para 2018, e a gente caminha aí junto com os irmãos lado a lado, ombreando, fazendo parte dessa obra que é tão linda, tão maravilhosa, que tem compromisso com as pessoas, com Deus em primeiro lugar, né? Busca honrar a família, a pátria, né? A cidade. E algo que tem impactado muito a gente aqui em Parnaíba é uma ação, né, que a igreja ela se mobiliza para fazer com os irmãos que vêm fazer uma obra missionária, né? Os irmãos que vêm de Belém do Pará e fazem todos os anos, né, essa obra missionária aqui em Parnaíba, né? Escolhem o nosso litoral para fazer essa obra, né, a obra missionária aqui em Parnaíba. Então é algo muito impactante, onde alcança muitas vidas, levando a palavra de Deus, né, a muitos lares e nos bairros de Parnaíba. Isso é uma bênção para nós aqui também, nesta cidade. Eu agradeço a Deus por estar aqui neste mistério. Eu agradeço muito a Deus ter conhecido essa família, porque quando a gente conheceu eles, a gente estava desamparado, porque tinha um pastor aqui que auxiliava a gente, mas ele não estava sendo pastor realmente, ele estava só enganando a gente. Quem pregava para a gente era o irmão Josué. E a gente estava fracassado, a gente estava morrendo espiritualmente. E aí eu mais na Rosélia comecei a orar, pedi ao Senhor um pastor. E, graças a Deus, Deus nos ouviu, o rei logo foi 4. 2 homens e 2 mulheres. Graças a Deus, sou muito grato por isso. E eu tenho me servido muito, tenho aprendido bastante com eles, porque eu estava completamente já morrendo espiritualmente. Meu marido também está junto comigo na igreja, que ele, nessa época ele ainda não estava e agora já está. Tudo melhorou, graças a Deus, através do poder de Deus e deles junto aqui. Ele está bem mais animado, ele vai ali para a célula, ali nos irmãos. E aí ele fala os testemunhos lá, mas o pastor Ayrton, e tem célula na minha casa, tudo através deles. Eu tinha uma menina que era de Teresina e ela veio para cá e eu ganhei ela para Jesus. Ela é minha filha de coração, ganhei ela para Jesus. Ela era uma menina muito, assim, ela é professora, nessa época ela era professora. Aí ela muito agitada e eu fiquei com ela lá em casa e ela ficou... E eu ligava para ela, eu falava para ela, minha filha, vamos ler o Salmo 91, vamos ler, que Deus vai lhe ajudar, você vai ser socorrida por tudo que você está passando, você vai ser socorrida, porque o Salmo 91, a Deus querer, está debaixo das mãos do Altíssimo. E aí ela, sempre ela ouvia minhas palavras, sempre Deus me dava palavra boa para eu falar para ela. Graças a Deus hoje eu sou feliz, porque minha menina hoje é uma benção, hoje ela
era missionária e graças a Deus, é uma pessoa de Deus mesmo. E eu sou muito feliz porque Deus abençoou minha menina, graças a Deus. E eu cheguei nesse ministério há 8 anos atrás. Foi o mesmo período, a mesma quantidade de anos que eu sirvo ao Senhor, que eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. E desde então eu tenho vida, né? Eu costumo dizer que o meu nascimento foi a partir do dia 13 de dezembro de 2016, que foi quando a graça do Senhor me alcançou, né? Através da nossa irmã Nonata, que orava muito por mim, que foi a primeira pessoa que eu conheci quando eu cheguei aqui no nosso bairro, aqui nesse lugar. E desde então, ela orava muito por mim. E a graça do Senhor me alcançou através das orações dela, que o Senhor reservou ela como um verdadeiro soldado, um general de guerra, para orar por a minha vida. E a graça do Senhor me alcançou, né, nesse período. E quando está determinado o tempo do Senhor, né, e desde quando eu aceitei a Jesus, o meu processo ele foi muito delicado, né? E quando eu cheguei aqui no ministério, foi já quando o Senhor me salvou. E foi um período muito delicado, um processo muito delicado que eu tenho passado com o Senhor de 2016 até aqui. E de lá para cá, tudo tem sido transformador através de Jesus, através da palavra do Senhor, através da verdadeira palavra que é ministrado nesse ministério. Somos guiados aqui por um pastor excelente, uma pessoa que o Senhor nos enviou através de muitas orações também, e servir ao Senhor, ser alcançada pela graça do Senhor, por a misericórdia do Senhor, e poder servir nesse ministério. É uma honra servir ao Senhor e ser guiada por pastores tão temente ao Senhor, como o pastor André, como a irmã Adriane, como o pastor Ayrton, que é o nosso pastor aqui no Planalto. E falar da minha caminhada com Cristo não tenho palavras, porque eu tenho vivido o poder transformador de Jesus. Quando eu cheguei aqui foi um período da minha vida bem delicada, onde tudo que eu tinha lá fora eu procurava preencher o vazio que eu sentia. Tentei preencher com várias coisas, mas só a partir do momento que eu aceitei o Senhor como o único e suficiente Salvador, foi o momento que eu pude me sentir viva. E hoje eu posso dizer que eu sou uma mulher transformada, sou uma mulher curada. Quando eu cheguei na igreja, quando eu cheguei no ministério, eu era uma mulher cheia de feridas. Fui transformada pelo poder da palavra, pelo poder que tem no nome de Jesus, por o sangue de Jesus e o Espírito Santo de Deus, né? E logo que eu comecei a servir ao Senhor, o Senhor já foi mandando vidas para a gente cuidar, né? Para me cuidar. E um testemunho muito forte que eu tenho na minha vida com o Senhor, que ainda no início, quando eu comecei a servir ao Senhor, ainda não tinha entendimento de muitas coisas, o Senhor já me deu uma vida para cuidar, né? Que é a jovem Rosineide, que muitos conhecem. E foi uma vida que o Senhor me deu para cuidar. Eu precisando ser cuidada sem ainda ter entendimento, mas o Senhor, quando a gente cuida, o Senhor, Ele cuida da gente. E servir ao Senhor é sem palavras para mim. Todos os dias, quando eu acordo, eu digo ao Senhor que bendito seja o nome do Senhor. E eu agradeço ao Senhor por as suas misericórdias a cada amanhecer, por me fortalecer, por Ele ser o pão da vida. E servir ao Senhor hoje com a Rosineide
é um dos maiores milagres que eu já vi o Senhor fazer, né? Porque é uma vida que o Senhor me deu para cuidar, para ensinar através do seu amor, desde o início da minha caminhada, mesmo quando eu ainda não tinha entendimento, né? Eu entendi o meu chamado, que era cuidar de vidas, cuidar de almas através do Senhor. E logo que eu cheguei aqui, também foi quando meu filho nasceu, né? O meu tesouro, o Paulo II, que desde o início serve comigo, independente do que a gente for fazer, né? Se é o ciclo de oração, se é o ensaio, se é uma visita, ele sempre está comigo. E uma das coisas mais marcantes que a gente vive no nosso ministério também, que foi quando eu comecei a viver o extraordinário do Senhor, foi com as edições das expedições missionárias que a gente recebe, né, todo julho. O ano passado foi o 5º ano da expedição. Tem sido transformador, tem dado um crescimento para a nossa igreja, um crescimento espiritual também para nossas vidas, por a busca, por mais oração, por jejum, por mais cuidado de vidas e servir ao Senhor debaixo da verdadeira palavra. É renovador, é transformador, porque o nosso ministério está há 10 anos aqui. Nós caminhamos com pastores que são tementes ao Senhor e que nos faz a cada dia nos aproximar do Senhor, a sentir o verdadeiro amor de Jesus. O ministério na minha vida começou quando eu tinha 22 anos. O Senhor, ele me alcançou através desse ministério, conheci meu pastor André. E eu me lembro do dia em que eu cheguei, completamente destruída, né? Completamente sem foco, estruturada, sem um alicerce, sem um amparo, só eu, não é? Uma pessoa na qual, quando chegou, era um cavalo de Satanás. E eu digo a vocês que eu sirvo a um Deus hoje, a um Jesus que morreu na cruz por mim e tirou toda a culpa, tirou todo o pecado. E hoje eu posso dizer para vocês que eu sou uma nova criatura. Quando eu cheguei aqui, em Parnaíba, né, depois dos meus 22 anos, eu já morava aqui e conheci o pastor André através da minha família, que já congregava com ele há um pouco tempo. E eu me lembro de uma tarde em que eu chegava na casa das minhas irmãs e encontrei um filho de uma irmã que já congregava nessa igreja. E ele ficava me chamando. Toda vez que ele me via, ele levantava a mãozinha e ficava assim para mim. E toda vez, quando era dia de culto, aos domingos, uma senhorinha que eu carinhosamente chamo ela de vó, ela sempre falava: minha filha, volta para a igreja, né? Hoje tem culto, bora pro culto. Sem esquecer de mencionar também as orações que eu não sabia o que faziam por mim no secreto. Quando eu cheguei aqui e a senhorinha, ela me chamou, a irmã Nonata, ela falava assim para mim: vem pro culto, hoje tem culto, hoje é domingo, tem culto. E eu falei assim: hoje não, eu vou depois. Aí ela falou assim: não vá depois, vá hoje. E nisso eu ia enrolando, né? Eu me lembro de uma tarde que eu cheguei na casa da minha irmã e eu tava bêbada. E essa criança, até o Paulo II, e ele ficava me chamando, até que um dia à tarde eu peguei ele no colo e foi o exato momento em que eu conheci a mãe dele, que é missionária desse ministério. Foi o primeiro momento que eu conheci a missionária Jainara. Nisso foi criando uma amizade, depois disso foi correndo os dias e quando eu vejo, eu tô voltando final de semanas para casa da minha irmã para poder vir pro culto. Depois de uma semana me chamando: Rosineide vai pro culto, Rosineide vai pro culto. Aí eu vou ter que ir para parar de me chamar para ir pro culto. Aí, um certo domingo, eu vi a Jainara e a irmã Nonata vindo para a igreja e elas me chamaram. Aí eu peguei e vi que o Paulo II estava indo e eu peguei e fui junto. Só que, irmãos, eu cheguei na igreja nesse dia, foi a minha primeira vez que eu cheguei no ministério. Quando eu cheguei, eu cheguei bêbada. Aí, quando eu vejo, lá se vem o pastor André.
Ele, no tempo, ele era um pouco mais novo. E ele chegou para mim e falou assim, me lembro como hoje. E aí, minha amiga, né? Paz do Senhor Jesus, e eu não era nem crente. E me abraçava, pegava na minha mão. E ele falava assim para mim, olha, Jesus tem um grande projeto na tua vida. Eu só falava assim com a cabeça, não tinha palavras, né? A partir do momento que eu fui, que eu gostei, que eu me senti abraçada, comecei a vir para a igreja, mesmo toda montada, mesmo com a barreta, que ainda hoje ele fala, Rosneide, aquilo nem parece mais contigo, né? E eu louvo a Deus, porque eu encontrei pessoas que me ajudaram, né? E eu louvo a Deus também porque o Senhor me resgatou de novo, uma outra vez, uma segunda chance. A missionária Jainara, ela foi uma peça fundamental nisso, porque desde o início, como ela fala, o Senhor me deu para ela para cuidar, né? E eu creio nisso, que o Senhor une propósitos. E a chegada dela na minha vida foi totalmente muito rápido e ao mesmo tempo assim muito de Deus. E quando eu voltei, ela falou assim para mim, Rosineide, eu não vou falar para você trocar essa roupa, mudar o seu jeito, não. A transformação, ela vem de Deus. Então, a gente vai orar, a gente vai continuar servindo ao Senhor, a gente vai entrar no propósito, a gente vai chamar a presença do Espírito Santo e Ele vai te transformar. Eu lembro de uma noite que a gente estava vindo para o culto e ela falou, eu te vejo toda vestida como uma irmã missionária, de saia, de blusa, toda feminina. E para mim isso era muito impossível ainda, né? Porque eu estava muito crua, digamos assim. E quando ela me disse isso, é como se o Senhor dissesse assim para mim, não temas, porque sou eu que te chamei. E por mim você voltou. E não temas, porque é eu que te sustento. Foi por causa de mim que hoje eu te dou uma nova vida, uma nova chance. E assim, não é fácil para uma pessoa que, como se sentisse que nasceu assim, não é? Até então a natureza humana queria sempre o pecado. Só que aí o dono da vida chega para ti e fala, não é assim que eu te quero. O Senhor tirou tudo, irmãos, tudo. Os trejeitos, os olhares, os pensamentos, o desejo, o Senhor tirou. Por isso, eu sou uma prova viva de que o Senhor transforma. E agora, antes de completar os 10 anos, o meu desejo era virar este ano, esta década, com um espaço próprio, um terreno grande, estratégico para que nós construíssemos a nossa sede. Foi quando, no mês de junho, julho, eu avisei o pastor Samuel desta demanda e, mais uma vez, o pastor Samuel prontamente ele nos ajudou a adquirir este terreno no Planalto de 10 por 28, onde será construída a primeira igreja própria deste ministério aqui na cidade de Parnaíba. Então eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos da igreja em Belém, uma igreja missionária, uma igreja que nos deu suporte durante todos esses anos. E para a glória de Deus, nós estamos lançando nesta festa a pedra fundamental desta igreja e o mural dos semeadores, aonde nós iremos começar as ofertas para a construção desta sede. E eu digo que esta sede é muito importante para os próximos anos desta obra, pois será o lugar onde pessoas serão batizadas nas águas, aonde muitas pessoas irão se converter, ouvindo a mensagem da palavra de Deus, um lugar onde será de acolhimento, de restauração, de edificação. Nós sempre tivemos o desafio do espaço, do lugar. Nossos espaços sempre foram espaços pequenos, mas o Senhor ele foi multiplicando na igreja e nas casas. E agora chegou o momento de nós termos um espaço proporcional ao que nós precisamos hoje. E eu quero louvar a Deus. E tudo isso foi gerado com muita oração, com muita graça de Deus. Eu deixo aqui o meu agradecimento à minha família, à minha esposa, Adriane,
que está comigo nesta obra, que a partir de 2022 passou a estar aqui ao meu lado presencialmente nesta obra, e aos meus pais, que participam desde 2017, ombreando comigo este trabalho. Aos meus parentes, tias e primos, que fazem parte desta obra de uma forma assídua, desde os primeiros cultos. Ao meu avô, José Barros, que eu destaco a sua idade aqui sempre com 100 anos de idade, sempre foi uma pessoa lúcida e que sempre me apoiou, que sempre esteve me acompanhando também durante este tempo. E foi uma pessoa que eu trouxe a ele o testemunho, a fé, onde ele foi renovado, e todos os meses eu dou a ele a Santa Ceia. Eu estou muitíssimo satisfeito de receber essa visita aqui para comigo e falar sobre o dom que meu neto recebeu para trabalhar aqui nessa cidade do Piauí, Parnaíba, cidade litorânea. Ele começou aqui na minha casa, aqui aí na frente, na calçada, e foi bem apoiado até hoje. Nós temos muita alegria com esse trabalho dele aqui, porque tem sempre ser aplaudido, ser amado de todos os irmãos, e eu me sinto muito feliz de ser avô dele, do André, pastor, e da minha filha Alzenira e do meu genro Ayrton. E o mais é que eu desejo que esse trabalho prossiga com muita alegria, muita fé, muita esperança. Quero agradecer também a outros que não vou estender nomes aqui, pois faltaria alguém, mas eu sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Há pessoas que contribuíram durante todos esses anos, pessoas que também eu não conheço, mas que fizeram parte deste trabalho. Ao meu irmão, pastor Alisson, a sua esposa, Ana Lídia, que somam comigo durante os meses de julho na expedição missionária, que já estamos agora na 6ª edição que acontecerá esse ano. Eu quero louvar a Deus pela vida deles, pois a expedição também tem sido um marco muito grande na história desta obra. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Samuel Câmara, pastora Rebeca, pastor Araújo, pastora Rejane, que coordenam, que pastoreiam esta obra à distância, nos dando suporte em todo esse tempo, fazendo o possível para que nós estivéssemos aqui não sozinhos, mas com o suporte da nossa igreja. Para o Senhor, nós queremos parabenizar esta grande obra, 10 anos da obra missionária aqui em Parnaíba, realizada pela Igreja Mãe das Assembleias de Deus, e na pessoa do nosso pastor Samuel Câmara, que tem sido um grande patrocinador, um grande investidor e acredita neste trabalho. Nós louvamos a Deus porque Deus tem expandido a obra, o Evangelho tem chegado aqui através da vida do nosso missionário André Moraes. E nós louvamos a Deus porque hoje completa-se 10 anos dessa grande obra. Que Deus possa abençoar, que Deus possa ajudar e fortalecer. E eu, como secretário de missões, também quero parabenizar todos os nossos irmãos que estão trabalhando de uma maneira maravilhosa aqui em Parnaíba. Deus abençoe, Deus guarde, Deus proteja. Então fica aqui um forte abraço em nome da Igreja Assembleia de Deus em Belém, em nome do nosso pastor Samuel Câmara, que é o pastor que também preside esse trabalho aqui. Que Deus os abençoe no nome de Jesus. Quero agradecer a tantas pessoas que são intercessores, amigos, que agora me ouvem e sabem que eu estou falando, que intercedem pela minha vida, pela minha família, que cuidam de nós pela oração, que nos protege, que nos cobre de oração e que fazem parte do nosso grupo de oração na madrugada. E eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês. Que Deus abençoe, que Deus recompense. Esta festa tem uma importância, relembrar e celebrar ao Senhor por todos os seus feitos, todas as suas obras. E a minha gratidão, principalmente a Deus, e que Ele seja digno de toda a honra, de toda a glória e todo o louvor. Que Deus abençoe e vamos celebrar ao Senhor. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Nós somos de Deus!
que nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Nós somos de Deus. E nós somos de Deus. E nós somos de Deus. E nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Nós somos de Deus. E nós podemos dizer que nós somos de Deus.